Graça e paz, igreja. De fato, é sempre desafiador subir aqui em cima, falar do Senhor. Mas antes da gente falar um pouquinho, eu estou imensamente feliz pelo que aconteceu no retiro. Fabinho, 2016, Fabinho? 15? 17. 2017. Fabinho apareceu aqui na igreja, era universitário ali, na Unemate, fazendo letras. E foi para minha casa, na Doce Sabadão, e eu tenho ele como um filho do meu coração, a quem eu oro sempre, intercedo, e para mim é imensamente feliz, grata por vê-lo se reconciliando com o Senhor. E conversando com a Momô, né? Eu falei, Momô, uma coisa eu tenho certeza, a palavra de Deus não volta vazia. E Deus, Ele não nos decepciona. Ele não nos decepciona. Às vezes nós olhamos para o lado e não vemos nada diferente. Mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo. Então tudo aquilo que nós colocamos diante dEle, com fé, com expectativas nele, Ele fará. Porque Ele é o Deus fiel, leal e bondoso. Amém? Vamos lá, Salmos 51. Salmo 51 é um salmo de Davi. É o salmo que Davi confessa seu pecado. É o salmo que Davi suplica o perdão e roga a Deus um coração puro. E o Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme tua benignidade. Apaga minhas transgressões, conforme a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem os ossos que tu quebraste. Esconde tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua louvará altamente tua justiça. Abre-me, Senhor, os lábios, e minha boca entoará teu louvor. Porque não te comprazes em sacrifícios, senão eu os ofereceria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Como diz o pastor Alessandro, desde que ele falou fez um desafio para estar aqui, e eu comecei a ruminar essa palavra no meu coração. Então tem semanas que essa palavra está no meu coração. E toda vez que eu olho para ela, eu falo, Senhor, a começar em mim. Eu preciso entender isso daqui. Eu preciso praticar isso daqui. Eu preciso que de fato isso seja uma verdade na minha vida. Eu não conheço o coração de ninguém aqui. Eu conheço o meu coração.
Vocês não conhecem o meu coração, mas Deus conhece o meu coração. Eu não conheço o coração de vocês, mas Deus conhece o coração de vocês. E muitas vezes, quando nós estamos diante de uma palavra que não é aquela palavra que nos anima, nos encoraja, né? Quando é uma palavra de exortação, nós temos a péssima mania de sempre olhar para o lado. Né? Se o irmãozinho estivesse aqui, se fulano estivesse aqui, e nós nos esquecemos de olhar para o nosso coração. Nós nos esquecemos de tirar a máscara que muitas vezes nós usamos. E olhamos por ela. Mas é necessário tirar a máscara. É necessário olhar de fato como está o nosso coração. E aí eu convido vocês a fazerem isso hoje. A olhar para o seu coração. A olhar para a sua mente. A olhar para as suas atitudes diante desse texto. Acho que a maioria conhece a história de Davi, mas vou resumir. Davi era um pastor de ovelhas que o Senhor viu lá escondidinho e trouxe para perto. E fez com que ele se tornasse rei. E esse pastor de ovelhas, que agora é rei, tem várias propriedades. Tem vários bens. Ele tem o que ele quer. E acima de tudo, ele tem a presença do Senhor. E esse pastor de ovelhas, que agora é rei, tem guerras acontecendo. E ele manda os seus soldados para a guerra e fica. E quando ele está passeando, ele avista na janela uma linda mulher. Que a palavra diz que Batseba era linda, era formosa. Ele olhou, cobiçou. Chegou em casa, ao invés de confessar o seu pecado da cobiça de ter olhado, uma vez que ela era casada, e ele também, Davi faz o quê? Servos, vai lá e traz aquela mulher. Traz ela para mim. Ela não recusa. Afinal, é o rei que está convidando. Afinal, deve ter um banquete ali. E ela vai, se deita com Davi. Ela volta para a casa dela. E passa algum tempo, Davi recebe a notícia dela. Estou grávida. Isso abala Davi. Eu imagino que isso deve ter abalado Davi. Eu gosto de entrar na história, né, pastor? Isso deve ter abalado Davi. Como assim? Grávida? O marido dela está para a guerra. Como é que ela vai justificar agora uma gravidez, sendo que o marido dela está para a guerra? Davi, ao invés de reconhecer seu erro, ele arquiteta um plano. Vai lá e chama Urias. Para que Urias volte para casa, se deite com a sua mulher e pronto, está grávida dele. Pertinho, né? Nasceu antes, o que é isso, né? Só que Urias vem, mas Urias se nega a ir para casa. Ele fica lá na frente do palácio, vigiando. E aí, Davi fica sabendo que Urias não foi para casa e faz o quê? Chama ele aqui, vou fazer um banquete. Vou dar muita bebida para ele aqui, ele vai se embebedar. E aí ele vai para casa, vai se deitar com ela e vai dar certo, meu plano. Agora vai funcionar. O primeiro não deu, agora o segundo vai dar certo. Não dá certo de novo. Ele não vai para casa. E aí o que Davi faz? Tem o plano A deu errado, o plano B deu errado, vamos para o plano C. Olha, manda ele. E mandou uma carta para o seu servo, falou assim, ó, coloca ele na frente de um batalhão onde seja difícil que ele escape. Onde seja difícil que ele escape da morte. E assim o seu servo faz e ele morre. E aí o servo dá o recado para Davi, ó, Davi, morreu vários homens naquele embate. E ele, no recado ele diz, se Davi se enfurecer pela morte dos vários homens que morreram, fala para ele que Urias, o Eteu, também morreu. Quando Davi sabe disso, ele não se enfurece.
Eu acho que ele respira aliviado. Deu certo. Está escondido. E ele diz, não, tá tudo bem, acontece. Em guerras morrem muitas pessoas. E aí Davi espera passar o luto e traz a mulher, a Betsaba, para casa. E Davi esconde o seu pecado. E a palavra vai dizer que lá no Salmos 38, Davi não tem mais paz. Davi perdeu a alegria da salvação. Davi perdeu o gozo pela vida. Davi sente dores no seu corpo. Davi sente dores na sua alma. Porque é isso que o pecado faz conosco, quando ele não é confessado. Ele nos tira, ele nos arranca dores. Davi entrou numa crise existencial, uma dor forte. O pastor Alessandro, acho que tem uns 2 domingos, ministrou sobre alegria. Sabe aquela alegria que nós sentimos aqui, louvando o Senhor? Davi perdeu ela. E Davi era um instrumentalista, ele tocava a harpa, ele perdeu essa alegria. Porque é isso que o pecado faz conosco, nos faz perder a alegria. Todo tipo de alegria, e principalmente a alegria da salvação. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém soube dos planos de Davi, então Davi achou que de fato estava encoberto. Só que a palavra vai dizer, lá em, se você quiser ler a historinha, lá em 2 Samuel 11, 26, vai dizer que o Senhor não se agradou do que Davi fez. Homem nenhum viu o que Davi fez, mas o Senhor viu. Porque o Senhor vê. O Senhor vê tudo. O Senhor vê as nossas ansiedades, os nossos medos, o Senhor vê a nossa tristeza, o Senhor vê a nossa angústia, Ele vê a nossa alegria, Ele vê quando nós estamos saltitando, Ele vê, mas Ele também vê quando nós pecamos. Ele também vê quando nós fazemos qualquer coisa errada. E Ele também vê quando nós pensamos coisas que não agradam o coração dEle. E aí Deus, na sua infinita bondade, Ele manda Natã falar com Davi. Só que Natã não chega lá apontando o dedo na cara de Davi. Às vezes esse é o nosso erro. Quando a gente quer exortar alguém, a gente chega apontando o dedo. E aí a pessoa não reconhece o que fez, fica com mais raiva ainda porque a gente está falando. Mas Natã foi sábio. O que ele fez? Rei, deixa eu te contar um negócio que aconteceu ali. Tinha um homem muito rico. Esse homem tinha de tudo. Tudo, tudo. E tinha outro homem, pobre, que só tinha um cabrito, só tinha um novilho, só tinha uma. Você acredita, rei, que esse homem ia receber uma visita e ao invés de ele pegar da sua multidão de novilhos ali, de cabritos, ele vai até a casa do homem pobre que só tinha uma? Você acredita nisso, rei? Na capacidade desse homem? Davi se enfurece. Como assim? Como que ele pôde fazer isso? Que ele seja condenado, que haja maldição sobre a vida dele. E aí Natã, eu imagino a cena assim, ó. Bem calminho, Natã olha para ele e fala assim, ó. Esse homem é o Senhor. O Senhor tinha tudo e foi buscar naquele que só tinha uma. É o Senhor. E aí Davi se arrepende. E aí é onde entra esse salmo aqui. Primeira coisa, eu coloquei ali, né? Arrependimento que gera renovo. Esse dia eu estava tão já meio cansada de ouvir a palavra renovo. A gente estava gravando o PIB News aqui e ele falou assim, qual que é a primeira... Quando você ouve a palavra renovo, o que você lembra? Doce, né? A gente tem falado sobre renovo. E aí o título tem renovo, viu, gente? Olha como Deus é.
E eu coloquei aqui arrependimento que gera, na verdade não era gerar, mas arrependimento que leva. Arrependimento que é o caminho para o renovo. Sabe, muitas vezes nós oramos. Nós viemos aqui à igreja, nós oramos. Nós jejuamos. Nós clamamos. Nós choramos por renovo. E aí a gente olha para dentro da gente, não tem renovo nenhum. E é isso, a gente está em setembro já. 9 meses do ano, 9 meses pedindo por renovo. E aí a gente olha para dentro da gente e fala, cadê Deus o renovo? Está acabando o ano, vai vir um novo tema e o renovo não veio. Eu não sei vocês, mas eu me senti assim. E eu questionei a Deus, por que o renovo não vem? Se nós estamos orando por renovo. É porque existem coisas que precisam ser confessadas. Existem coisas que nós precisamos nos arrepender. Para que o renovo venha. Para que a alegria volte. Para que de fato nós estejamos aqui na igreja batendo palma e cantando os louvores, não apenas com a nossa boca ou com as nossas mãos, mas com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Davi cometeu um crime bárbaro, adultério, homicídio. E talvez a gente olhe para ele e fale assim, mas olha o que Davi cometeu. Tem razão dele perder a alegria da salvação, tem razão dos seus ossos estarem doendo, tem razão de tudo aquilo que ele está sentindo. Só que o Senhor, Ele não olha, Ele não faz distinção de pecado. Para o Senhor, matar alguém e mentir é a mesma coisa. Para o Senhor, adulterar e assistir pornografia é a mesma coisa. Para o Senhor, matar alguém e ser desonesto é a mesma coisa. Para o Senhor, matar alguém e você não tratar bem os seus, a sua casa, é a mesma coisa. Tá vendo? Não há. Só que aí a gente olha para Davi e fala assim, olha, Davi tem um pecado enorme, eu não tenho nada disso. E é por isso que eu comecei falando, olhe para o seu coração. Olhe para a sua mente. E esse salmo vai trazer algumas coisinhas aqui que são necessárias que a gente entenda para que de fato o arrependimento venha. Primeira coisa, lá no verso 3. Porque eu conheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Nós precisamos de uma absoluta necessidade do arrependimento e ela começa quando nós reconhecemos as nossas transgressões. Quando eu digo para o Senhor, eu cometi, eu menti, eu me prostituí, eu fiz. Eu preciso reconhecer. E parece ser algo fácil, mas é a coisa mais difícil é nós reconhecermos que nós estamos errados. Porque nós sempre apontamos para o outro. Davi poderia ter dito o seguinte, sabe por que eu pequei? Porque a janela dela estava aberta. Se ela não tivesse deixado a janela aberta, eu não teria pecado. Sabe por que eu pequei? Era porque ela era muito bonita. Porque se ela fosse feia, eu nem teria olhado para ela. Nós damos desculpas. Sabe por que eu gritei com o meu marido, com a minha mulher? Porque ele me irritou. Sabe por que eu dei uma surra no meu filho, que foi assim, bem forte? Porque ele me desobedeceu. É assim que nós fazemos. Nós não reconhecemos os nossos pecados, nós não reconhecemos as nossas transgressões. Nós colocamos a culpa no outro. Porque o outro fez, porque o outro agiu, por isso eu reagi dessa forma. Enquanto nós estivermos com essa mentalidade de procurar justificativas para os nossos erros, para os nossos pecados, para as nossas transgressões,
não vai vir o arrependimento. Virão lágrimas de culpa, lágrimas de remorso. Então nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer e fazer como o filho pródigo. Nós falamos bastante do filho pródigo no retiro. Ele reconheceu que ele pecou contra o seu pai. Isso foi só depois que ele reconheceu que ele pecou contra o seu pai, que ele voltou. Ele não voltou quando ele perdeu todo o dinheiro. Ele não voltou quando ele estava ali no meio dos porcos, ali, tentando comer a comida. Ele voltou quando ele disse, eu voltarei porque eu reconheço, eu vou chegar ao meu pai e vou dizer, eu reconheço que pequei contra ti. Não é uma tarefa fácil. Lá nos versos 1 e 2, diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme tua benignidade, apaga minhas transgressões, conforme a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3 palavrinhas aqui me chamam a atenção. Transgressão, iniquidade, pecado. Em 2 versículos, Davi usa as 3. Transgressão, ato de rebeldia. Davi se rebelou contra Deus. Davi não estava andando e tropeçou no pecado. Davi se rebelou. Ele viu, foi para casa, falou, chama ela. Foi um ato da vontade de Davi. Não foi um acidente. Foi algo premeditado. Então também foi premeditado matar o marido dela. Ele não tropeçou em pecado, nós não tropeçamos. É a nossa vontade que nos faz pecar. É o nosso desejo que nos faz nos rebelar contra o Senhor. Transgressão, ato de rebeldia. Iniquidade, algo sujo, vergonhoso, algo indigno. Foi o que Davi cometeu. Algo sujo, vergonhoso e indigno. E pecado. Davi errou o alvo. Nós pecamos não só quando nós cometemos esse tudo de coisas que eu já falei aqui. Nós pecamos quando nós erramos o alvo. Quando nós paramos de desejar o que o Senhor deseja para nós. Talvez você fale assim, mas eu não minto. Eu não trapaceio, eu sou honesto. Mas o Senhor te manda fazer qualquer coisa e você fala assim, não. Eu não. Vou mandar a outra pessoa que ela é mais capaz. Pecado. Você não está fazendo aquilo que o Senhor te mandou fazer. Você está desobedecendo. Omissão, pelo Código Penal, é crime. E omissão aqui é pecado. Então não é só sobre eu praticar algo ruim. É eu deixar de fazer algo. Seja o que for. Seja o que for que o Senhor tem pedido para você e você tem recuado, você está fora do desejo dele. Você não está fazendo aquilo que ele te solicitou para fazer. E a gente dá muitas desculpas para isso. E aí vamos lá no verso 4. Contra ti, somente pequei. E fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi diz contra quem ele pecou. Davi primeiramente pecou contra aquela mulher que estava lá na sua casa e ele mandou chamar. Repito, ela foi porque ela quis. Mas Davi pecou contra aquela mulher. Davi pecou
contra Urias, duplamente. Quando ele se deita com a sua mulher e quando ele o assassina. Davi pecou contra aqueles homens que morreram para o plano dele dar certo. Imagina quantos homens não morreram para que o plano de Davi desse certo. Davi pecou contra a sua nação, porque a sua nação estava com um rei com um coração perverso. Mas acima de tudo, e é onde Davi fala, contra ti, somente contra ti pequei. Porque toda vez que nós fazemos algo com o nosso irmão, nós estamos fazendo contra Deus. Nós magoamos o coração de Deus quando nós ferimos o nosso próximo. Porque o nosso próximo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então não vamos pensar que quando eu minto para alguém, eu estou apenas fazendo mal e pecando contra essa pessoa. Eu estou pecando contra Deus. Porque eu feri alguém que Ele ama. Reconhecimento que não há nenhuma desculpa. Muitas vezes, nós colocamos várias desculpas pelo fato de nós pecarmos. Nós colocamos desculpas e nós apresentamos para Deus da seguinte forma: Deus, eu errei aqui, mas pensa comigo. Se isso não tivesse acontecido, eu não teria errado. Deus, eu errei aqui, eu até reconheço, mas vamos lá, eu te sirvo na sua casa. Vamos lá, nessa área aqui da minha vida, eu estou vacilando com o Senhor, eu admito, mas eu dizimo, eu ajudo o meu próximo, eu limpo o chão da igreja quando tem retiro. Eu faço a comida nos retiros da igreja. Eu ministro no retiro da igreja. Eu faço tantas outras coisas, Pai, que agradam o seu coração. Mas essa aqui, Deus, me perdoe. Sabe aquele perdão assim, mais mentiroso? Nessa aqui, me perdoe porque de fato eu sou fraca. Mas se o Senhor ajeitasse esse lado aqui, talvez eu não pecasse. E a gente ainda joga para Ele a responsabilidade. Sem justificativas. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos, nós fazemos como Davi. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. Davi não pecou porque ela era bonita. Davi pecou porque havia no seu coração podridão. Porque o seu coração estava podre. No seu coração existia lascívia. Foi por isso que Davi pecou. Então não importa, se não fosse com ela, seria com uma outra. Nós colocamos para Deus situações, mas se não for naquela situação, será por outra situação, porque é o nosso coração que está impuro. É o nosso coração, é a nossa mente que está desejosa pelo pecado. Então nós precisamos parar de dar desculpas e de fato nos arrependermos. E não usar aquilo que nós fazemos de bom para o Senhor, para dizer, ó, eu tenho crédito. Por isso eu errei. Acredita lá, naqueles pontinhos que eu estou com o Senhor. Acredita lá, nas vezes que eu fiquei orando e intercedendo por alguém e caí aqui. Nós precisamos ser como José. Eu olho para aquele homem e falo, gente, que homem. Ele poderia ter falado para Deus, sabe por que eu... Ele poderia ter caído no pecado e ter chegado em Deus e falado assim, sabe por que eu pequei aí? Porque ela veio se oferecendo.
E o senhor entende, né? Eu sou solteiro. É para os solteiros. O senhor entende, né? Eu estou esperando no Senhor, cadê? Então eu vou dar o meu jeito. Vou satisfazer o meu desejo de alguma forma. José poderia ter feito isso. Ele poderia ter utilizado desses argumentos para Deus. Mas José não fez isso. José preferiu ser condenado por um crime que ele não cometeu do que pecar contra Deus. José demonstrou que no coração dele havia pureza. Que no coração dele não havia vontade nem desejo de pecar contra o Senhor. Assim como Davi, que poderia ter negado ele naquela Davi não, gente, perdão, Daniel, que poderia ter recusado, não orado, mas ele não fez isso. Ele preferiu obedecer, porque no coração dele havia desejo de obediência. É o nosso coração, irmãos. É no nosso coração que há impureza. E sabe por que há impureza no nosso coração? E Davi vem dizendo isso no verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconheceu que a natureza dele é pecaminosa. Desde que o pecado entrou no mundo, nós somos pecadores. Então não tem ninguém aqui que possa, e eu falo isso com muita convicção, não tem ninguém aqui que possa levantar a mão e dizer assim, eu não sou pecador. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos pecado. Porque nós já nascemos em pecado. A nossa natureza é má. A gente fala que, às vezes, na verdade, a gente deveria falar que o homem é produto do meio. O homem é mau por natureza. É mau por natureza. E, às vezes, a gente olha pra gente e vê muita bondade. Ah, porque eu sou boa nisso. Ah, porque eu sou generosa nisso. Nós precisamos ser como Paulo. Olhar para o nosso coração e ver e dizer, eu sou, de todos os pecadores, eu sou o maior deles. Nós somos o maior pecador. E nós precisamos reconhecer isso. E se nós não reconhecermos, não haverá em nós arrependimento. E aí, só que lá no verso 6... diz assim, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi tem anseio por Deus. Davi pecou contra Deus, escondeu o seu pecado, mas Davi reconheceu o seu pecado, não se justificou para Deus, dizendo, Deus, eu pequei contra isso, eu fiz isso, mas eu tenho crédito com o Senhor. Ele disse, eu sou pecador por natureza, mas eu te peço, lava-me, purifica-me. Davi é desejoso desse Deus que tem poder para purificar os nossos corações, para transformar a nossa mentalidade. E sabe o que eu acho mais perfeito nesse texto? É que Davi, ele não fala para o Senhor assim, transforma o meu coração. Tira do meu coração essas coisinhas más. Ele diz, dar-me um novo coração. Um novo coração. É novinho, porque é isso que o Senhor tem para nós, é isso que Ele quer derramar em nós, um coração novo, um coração puro, para que nós venhamos a ter
a alegria da salvação novamente. Para que nós venhamos a nos alegrar de todo o nosso coração. Para que nós venhamos a cantar louvores, não da boca para fora, mas porque nós estamos sentindo essa alegria. Um coração novo. Ele não pede, arranca e depois o Senhor costura. Não, Senhor, me dá um coração novo. Mas para que o Senhor nos dê um coração novo, é necessário primeiramente nos arrependermos. Senhor, eu pequei contra Ti. Senhor, a minha mente é maliciosa. Senhor, a minha boca fala palavras que não Te agradam. Os meus pensamentos, ó Pai, não têm agradado o Senhor. Pai, as minhas ações não condizem com nada daquilo que o Senhor tem me ensinado. Um coração sincero, um coração quebrantado é o que faz com que o Senhor olhe para nós e nos perdoe. Nós precisamos clamar por arrependimento, arrependimento de fato, igreja, porque senão a gente vai passar 2, 3 anos falando sobre renovo, orando sobre renovo e o renovo não vai vir. Porque nós estamos com o nosso coração velho, com o nosso coração cheio de coisas que nós não reconhecemos que nós fazemos de errado. Porque é muito mais fácil eu olhar para o pecado do irmão e falar que ele pecou, mas eu olhar para o meu pecado é mais difícil. Eu reconhecer diante de Deus e diante dos homens que eu errei e que o meu coração é impuro é muito difícil. E é por isso que eu falei para vocês no início, só Deus conhece o nosso coração. Vocês não conhecem o meu coração, mas o Senhor conhece o meu coração e Ele sabe o quanto Ele tem trabalhado em mim nesses salmos. Porque o meu coração, ele é mau. O nosso coração é mau. Às vezes a gente vê as pessoas servindo ao Senhor e a gente olha, nossa, Santa dos Santos ali. Não, nós somos maus. Às vezes por a gente achar que está servindo ao Senhor, a gente acha que a gente é bom. Não, nós somos maus. Às vezes a gente vai orar, a gente agradece, a gente pede, mas a gente por coisas, mas a gente não pede perdão, porque a gente acha que a gente não praticou nada de errado durante o dia. A gente acha que o nosso dia foi a coisa mais linda, porque nós não fizemos nenhum pecado de adultério como Davi. Mas e as mentiras que nós contamos? E os desejos impuros que entraram na nossa mente? E a falta de educação que nós tratamos os nossos colegas de trabalho, ou tratamos os nossos pais, ou tratamos os nossos filhos? Como é que fica isso? Não é digno de ser pedido arrependimento? Não é digno de falar para o Senhor, me perdoa, eu pequei contra o Senhor, porque eu ofendi as pessoas que o Senhor ama? Não. E sabe o que é pior? Se a gente não reconhecer isso, vai anulando tudo, vai de fato enfraquecendo tanto a gente, que a gente vem para a igreja, como a Bianca falou, por vir no automático. E é horrível. É horrível vir para a igreja no automático. É horrível vir para a igreja e erguer suas mãos só porque é um hábito erguer as mãos. É horrível você não ter a alegria de dizer, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu sou amada por Deus, porque é isso que o pecado não confessado e que a gente não se arrepende nos faz sentir. A gente não tem coragem de dizer que nós somos amados. A gente não vê amor em nós, amor de Deus por nós, porque o pecado não confessado nos faz perder isso. Nos faz perder a ousadia de anunciar o nome de Jesus. A alegria de anunciar o nome de Jesus para quem quer que seja. Está morno? Está morna a sua adoração? Olha o seu coração. Visita ele. Vê se não há ali um pecado que você precisa confessar. Vê se não há ali um pecado que você precisa se arrepender. E eu garanto que a alegria da salvação ela é devolvida. Eu garanto que a alegria de viver é devolvida. Porque o Senhor não resiste um coração quebrantado e contrito. Esse é o nosso Deus. Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele devolve a alegria da salvação. Ele devolve a alegria de anunciar Jesus para todos os cantos. Sabe quando a gente se converte, você quer falar para todo mundo quem é Jesus? Você tem essa mesma alegria aí? Ou você seleciona? Vou falar para esse aqui, ó, porque eu sei que esse aqui vai me ouvir. Aquele ali já nem vou mais falar. Não sinto que ele vai ouvir.
Quando a alegria da salvação está em nós, a gente quer anunciar ela para todo mundo. Porque a gente sabe que a palavra não vai voltar vazia. Quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, a gente não tem ousadia, a gente não crê nas promessas de Deus. E é por isso que a gente desanima. A gente para de acreditar. Porque o nosso coração está cheio de coisas que precisam ser confessadas, arrependidas. Eu acho muito bom. E a hora que eu falo, a Tati escreveu uma cartinha para mim hoje, né, Tati? Ela colocou assim, o seu uau. É a hora que eu falo uau. Sabe quem é Davi? Sabe como é que Davi é conhecido? O homem segundo o coração de Deus. Gente, uau para isso aí. Uau. O homem pecou, adulterou, matou não só o marido dela, mas matou vários homens. E Deus olha para ele e fala, homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi reconheceu o seu pecado. Porque Davi se arrependeu. Porque Davi clamou para o Senhor por um coração novo. Um coração puro. Porque Davi, embora tenha pecado contra Deus, Davi não saiu da presença de Deus. Ele continuou com Deus. E é chamado e é conhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus. Se nós pecarmos, confessarmos e nos arrependermos, seremos chamados homem e mulher segundo o coração de Deus. Porque Ele vai olhar para o nosso coração quebrantado e contrito. Porque Ele vai olhar para o nosso arrependimento e vai fazer como Natan falou para Davi. Depois que ele contou a historinha e falou que ele era homem. Natan disse para Davi assim, o Senhor te perdoou. O Senhor te perdoou. Davi recebeu o perdão do Senhor. O perdão do Senhor está acessível para mim e para você. O Senhor é misericordioso para nos perdoar. Mas muitas vezes o Senhor está lá, esperando você reconhecer que o pecado é seu, que a responsabilidade é sua, que o erro é seu, e clamar, Deus, perdoa-me, porque eu pequei contra ti, somente contra ti. Ele está esperando que nós falemos isso para Ele e diga, Senhor, eu não quero esse coração corrompido, mas eu quero um novo coração. Porque eu sei que virá novos pensamentos, novas atitudes, novas formas de ver. E o Senhor, eu imagino o Senhor olhando para a gente falando assim, eu estava esperando por isso, meu filho. Eu estava esperando esse arrependimento. Para fazer igual lá no filho pródigo. Para te dar novas sandálias, para você pregar o it. Um novo anel para colocar no seu dedo. Vestes novas, vestes limpas. O Senhor olha para o nosso coração quebrantado e contrito. Mas nós precisamos, igreja, reconhecer os nossos pecados. Reconhecer aquele pecado que você acha que não é nada. A conta que você não paga. Quando você engana o seu irmão, você recebeu um troco a mais e você não devolve. Isso daí traz feridas, nos entristece porque é pecado. E precisa ser confessado. E nós precisamos nos arrepender. Esse é o nosso Deus que perdoa. Que nos dá de volta a alegria da salvação. E eu queria que você se colocasse de pé. Que mais uma vez você examinasse o seu coração. Aquele pecadinho que você considera que não é nada. Que não precisa ser falado para ninguém, não precisa ser falado para Deus.
Quero que você examine o seu coração, feche seus olhos. Examine o seu coração. Se você, quando pediu perdão para o Senhor, se você de fato se arrependeu. Ou você veio para Ele falando assim, ó, eu fiz isso, Deus, mas foi por isso. Você deu justificativas para Deus pelo seu pecado. Você colocou um monte de coisas. Deus, eu te sirvo, eu te amo. Então, mas mesmo assim, me perdoa. Releve isso. Se arrependa. Peça ao Senhor por um coração novo. Um coração puro. Um espírito reto. Que ama e adora o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma. Às vezes a gente não tem força para reconhecer o nosso pecado. Às vezes a gente fica relutando contra o nosso pecado. Até que chega uma hora que a gente deita na poça dos porcos e fica ali. E quando a gente chega nesse lugar, meus irmãos, é difícil sair. É difícil sair. E é por isso que, ao você vislumbrar qualquer pontinha de erro que não agradou o Senhor, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nosso coração, nós sabemos, Ele fala quando nós erramos. Ele anuncia que nós estamos errados. Quando você vê isso no seu coração, você já se arrependa. Se você já olhou para dentro de si e viu coisas que precisam ser mudadas, comece a clamar pelo Senhor. Comece você a falar, Deus, eu me arrependo. Você não é obrigado, porque se você for falar obrigado, não vai ser sincero. E Ele vai olhar o coração quebrantado e contrito. Sonda-nos, ó Deus. Sonda-nos ao Senhor. Nos leve a este lugar, Deus, de confissão de pecados. Nos leve a esse lugar, Pai, onde nós reconhecemos que nós erramos, que nós cometemos pecado contra o Senhor, contra o nosso próximo, ó Deus. Leve-nos, ó Deus, a esse lugar, ó Pai, onde o Senhor abre os nossos corações e vê aquilo que está mal, aquilo que não te agrada, Deus. Coloca, Senhor Jesus, luz sobre aquilo que está dentro dos nossos corações e das nossas mentes, ó Deus. Coloca, Senhor Jesus, na nossa frente, porque muitas vezes nós estamos cegos e nós não estamos vendo o que nós estamos fazendo contra o Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloca luz. Luz, Senhor Jesus, em nossos corações, nas nossas mentes, ó Deus. E nos faça reconhecer, Pai, o quão miseráveis somos. Porque muitas vezes nós achamos que é só para Davi. Porque foi um pecado grande, mas não, Deus. Nós somos miseráveis e nós somos carecidos da sua misericórdia. E hoje nós pedimos, Pai, a tua misericórdia, assim como Davi começou esse salmo. Tende misericórdia de mim. Perdoa-me. Perdoa-me pelo que eu fiz. Perdoa pelas mentiras. Perdoa pelo pensamento impuro. Perdoa pela pornografia. Perdoa pelo desejo impuro. Perdoa por olhar a mulher do próximo, o homem do próximo. Perdoa-me por ser solteiro ou solteira e mesmo assim desejar o outro. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas mentiras que nós contamos a nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nós maltratamos os nossos familiares, Deus. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa desonestidade, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Há tantas coisas que estão no nosso coração, ó Deus, que nós precisamos colocar diante do Senhor e nos arrepender. Mostra-nos, ó Deus. Mostra-nos, ó Deus. E nos dê um coração puro e um espírito reto, Deus. Nos dê um novo coração, Jesus. Um coração que anela a sua vontade, um coração que deseja
viver a sua vontade, um coração que deseja o Senhor, um coração que deseja a santidade, um coração que deseja a santidade, um coração que deseja o Senhor e viver os seus sonhos, as suas promessas. Oh Senhor Jesus, nos dê um novo coração, devolve-nos, ó Pai, a alegria da tua salvação. Devolve-nos, ó Deus, o desejo de anunciar o seu nome para todas as pessoas. Aqui o Salmo diz que eu falarei, eu gritarei o seu nome, bendirei as suas maravilhas. Eu direi que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso para perdoar, que o Senhor nos chama de filhos e filhos amados. Eu direi a outros quem o Senhor é, aquilo que o Senhor fez e faz por mim todos os dias. Renova isso em nós, Deus. Renova isso em nós, nos tire da mornidão, ó Pai. Nos tire desse lugar, ó Deus, automático que nós estamos, que nós entramos e não há nenhuma transformação no nosso interior. Amanhã está tudo de novo, nós ouvimos sobre oração, jejum. Mas amanhã eu nem oro, eu nem pego a sua palavra. Não, Senhor, nos dê um coração novo, um coração puro, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, nesse processo. Nesse processo de, Pai, de fato ter uma vida para o Senhor, ó Deus. Uma vida que tudo é seu, ó Pai. Todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos são seus. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda a te amar em espírito. Nos ajuda a te amar de verdade, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude a ter uma vida que cante ao Senhor, ó Pai. Que cante ao Senhor no nosso trabalho, que cante ao Senhor na nossa casa, que cante ao Senhor aqui na igreja, porque muitas vezes aqui na igreja a nossa vida não está cantando ao Senhor. Mas o Senhor é o Deus que sonda os corações. E o Senhor é o Deus que traz à luz aquilo que está encoberto, aquilo que está no oculto. Queremos o renovo que vem do Senhor. Queremos o renovo que vem através do arrependimento genuíno, verdadeiro. Queremos a Tua presença mais do que tudo, ó Deus. Nós ansiamos pela Tua presença. Ansiamos pelo Senhor, ó Deus. Ó Espírito Santo, esteja em nós. Nos conduza a este lugar de fato, ó Deus. De verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, ó Deus. Não apenas com canções vazias, ó Deus. Não apenas com a boca, Deus, mas sem saber o que está cantando, Jesus. Que de fato venhamos ouvir, prestar atenção no que nós estamos entoando ao Senhor, ó Deus. Nós cantamos aqui, Deus, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. E o que o Senhor cresça é o Senhor crescendo na bondade no nosso coração, no amor no nosso coração, na misericórdia, na compaixão. Que o Senhor cresça em nosso coração e tudo aquilo que vem de nós diminua, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso orgulho, a nossa falta de domínio próprio, mas que o Senhor cresça em nós, ó Deus. Nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém.